Bom dia, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos entrar no capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a gente vai desmistificar essa ideia tão divulgada, tão equivocada, de que não é bom ser rico, de que Jesus condenou a riqueza, de que Jesus disse que era melhor ser pobre do que ser rico, de que os ricos não entram no reino dos céus e de que a riqueza é um problema na vida das pessoas. Vamos desmistificar essa história. Fica aqui que você vai entender o que Jesus realmente disse, tá? Vamos fazer uma prece para dar início a esse estudo. E hoje nós vamos falar no capítulo 16, começar o capítulo 16, nós vamos do item 1 ao 7, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a prece. Como sempre, vamos começar agradecendo a Deus pela oportunidade de estudarmos, de evoluirmos, que nós possamos entender dentro dos nossos corações e não apenas intelectualmente o quanto é necessário focarmos na nossa evolução espiritual, já que nós estamos há tanto tempo nesse caminho evolutivo e o quanto é necessário acelerarmos a nossa evolução nesse momento do planeta Terra, em que está havendo a separação do joio e do trigo. Que nós possamos nos encaminhar, nos arrepender, deixar para trás um passado de obscuridades, um passado de erros e enxergar a verdadeira vida e buscar por ela aqui na Terra. Que assim seja. Então, pessoal, essa história de que a riqueza é algo ruim, de que a gente não deve desejar dinheiro, de que a gente não deve buscar, né, ter uma evolução material, é balela, tá? Simples assim, é balela. Propositalmente houve uma interpretação. Na verdade, não foi uma interpretação real das palavras de Jesus. Foi uma interpretação manipulada daquilo que Jesus disse, que alguns ensinamentos aqui que nós vamos mencionar hoje podem gerar aos mal intencionados. Normalmente eu falo dessas interpretações erradas, eu falo aos desavisados, né? Mas nesse caso específico é aos mal intencionados. Os mal intencionados podem e fizeram uma interpretação muito conveniente sobre essa questão da riqueza. Porque, gente, não vamos ser ingênuos. É só a gente olhar ao nosso redor e para toda a história da humanidade que nós vamos... vai ficar muito claro para nós o quanto houve e há manipulação dos mais poderosos sobre o povão. E nós somos o povão que está sendo manipulado. Só que nós temos condições, Jesus já veio há 2000 anos atrás. Nós temos condição de enxergar essas manipulações e não nos deixar enganar, né? Jesus veio há 2000 anos atrás e Allan Kardec há mais de 200 anos. E eles estiveram aqui nesse planeta, não querendo comparar Kardec com Jesus. Kardec foi um grande homem, um missionário, uma pessoa extremamente importante para a história da humanidade. Mas ninguém se compara ao nosso mestre Jesus, que é a encarnação do Filho de Deus perfeito no planeta, né? Então é claro que Allan Kardec veio complementar
e reexplicar as palavras de Jesus. Então, se o que Jesus disse há 2000 anos atrás não fosse suficiente para hoje interpretarmos de uma forma mais inteligente suas palavras do que o povo de 2000 anos atrás era capaz de fazer, de 200 anos para cá não tem mais essa desculpa. Porque Allan Kardec veio e deixou tudo muito claro. Inclusive, está dizendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo qual é a explicação verdadeira para essa questão do dinheiro. Vamos começar pelo título aqui do capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon representa a matéria, tá? Então, não se pode servir a Deus e a matéria. Servir a matéria. Não está falando que não se deve viver relacionando-se bem com a matéria. Por aí já começa. Pelo título já dá pra gente observar o equívoco da interpretação. Uma coisa é dizer, não se pode relacionar-se com a matéria, não se pode buscar uma vida material, uma vida confortável, adequada materialmente. Outra coisa é dizer servir a matéria. Eu não posso me relacionar com a matéria? Não, eu não posso servir. É ao contrário, a matéria deve me servir e não eu a ela, né? Então existe uma diferença muito grande entre a interpretação que se fez dessa coisa da riqueza e aquilo que realmente é. A coisa da matéria e aquilo que realmente é. Não se pode servir a Mamon e servir a Deus ao mesmo tempo. Agora, se a matéria me servir, não está dizendo que não se pode, certo? Então, a matéria deve ser nós devemos comandá-la e não ela a nós. Aí faz sentido. Então, só pelo título aqui do capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, a gente já percebe que existe um equívoco aí. Aí vamos continuar. Aqui tá falando de algumas passagens da Bíblia. Lucas 16, 13. Vamos ver o que mais. Mateus 19, 16 a 24. Lucas 18, 18 a 25. Marcos 10, 17 a 25. E aí diz, não se pode servir a dois senhores, Deus e a Mamon. Se você for um servidor da matéria, você estará se afastando de Deus. Então, para servir a Deus, não se pode servir a matéria. Vamos continuar. Na outra passagem, diz que Jesus disse para o rapaz que veio perguntar a ele o que ele devia fazer para ganhar a vida eterna, né? Para ter a salvação, para cumprir com as leis divinas. Foi isso que ele quis perguntar para Jesus. E aí Jesus, depois de falar para ele cumprir com os 10 mandamentos, disse... Aí ele falou, mas eu já faço isso, né? Todos os 10 mandamentos eu já sigo. Aí Jesus disse para ele, não disse para o povo. Ele disse para uma pessoa que estava perguntando para ele: vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e segue-me. Vamos repetir mais uma vez. Jesus disse isto a uma pessoa que o estava perguntando o que ele devia fazer. Aí, isso que Jesus disse para uma pessoa foi interpretado como se fosse um ensinamento válido para todas. Gente, não vamos fazer papel de bobo, não vamos deixar essas interpretações mal intencionadas da Bíblia nos levarem. No começo eu deixei de falar uma coisa que eu comecei a falar e não finalizei, não concluí da forma como eu queria concluir. Que eu comecei a falar que sempre existiu e ainda existe uma manipulação para que nós, povão,
deixemos de compreender de forma plena, de forma completa, aquilo que pode nos libertar, aquilo que pode nos fazer ter uma vida plena, ter uma vida com autoestima, ter uma vida com autovalorização. Não, os poderosos não querem que a gente se compreenda como um ser humano pleno, que a gente busque a nossa própria felicidade, a nossa própria liberdade, a nossa própria plenitude, porque isso faz com que eles percam o poder. Não é óbvio isso? Que quanto mais fraco, mais frágil, mais alienado nós estivermos, mais se mantém o poder na mão de quem hoje tem o poder. Isso é óbvio. Sempre foi assim. E quanto mais a gente se deixa levar por esses enganos, por essas manipulações, quanto mais a gente tem preguiça de sair da zona de conforto, quanto mais a gente tem preguiça de pensar, quanto mais a gente tem... quanto mais a gente se acomoda nessas ideias que nos deixam acomodados mesmo, já falei, mas é isso. Quanto mais acomodado a gente fica em uma ideia que nos permite não fazer nada, porque para ficar pobre é só não fazer nada, né? É mais fácil do que falar assim, não, peraí, Jesus não estimulou a pobreza, então é bom eu buscar uma evolução material, é bom eu buscar um progresso, é bom eu progredir, deixar de ser um peso para a sociedade. Quando a gente pensa isso, o que acontece? A gente tem que fazer alguma coisa. Agora, se a gente pensa que a gente não pode evoluir, aí a gente não tem que fazer nada. E a lei do mínimo esforço tá aí rondando as nossas mentes, nossas ações. Se a gente é adepto da lei do mínimo esforço, que é o que acontece com as pessoas em geral, a gente prefere aquilo que diz que nós não temos que fazer nada, que é errado você buscar uma evolução, um progresso material, né? Então é por isso que a gente se deixa levar facilmente, a gente que eu digo seres humanos, humanidade ao longo da história, que se deixa levar por essas ideias de que não pode evoluir, não pode ser rico, não pode progredir, que bom mesmo é ser pobre, que assim você vai servir a Deus, que o único jeito de servir a Deus é não servindo a Mamon. Sim, isso é correto, porém não para pensar, não para compreender que e se a matéria servir a mim? Ela não é boa? Nós estamos num mundo material. Seria ridículo nós termos que conviver com a matéria sem desfrutar dela. Inclusive diz isso em outros momentos na Bíblia, que nós devemos sim desfrutar. Desfrutar e fazer com que ela nos sirva. Se nós conseguimos evoluir materialmente, nós também fazemos evoluir o mundo e outras pessoas ao nosso redor. Mas vamos continuar aqui então. Bom, então desmistificando já duas passagens da Bíblia. A primeira, não se pode servir a Deus e a Mamon, atentar a palavra servir, que nós não devemos servir a Mamon, nós não devemos servir a matéria, mas não diz que ela não deve servir a nós, que ela não deve ser... que a nossa relação com a matéria não deve existir se for ao contrário, ela nos servindo. Não está dizendo isso. E a outra, que é aquela que Jesus diz para o rapaz, que ele deve se desfazer dos bens dele e dar aos pobres, não está dizendo que todos devem fazer isso. E por que Jesus disse isso àquela pessoa? Porque ele tinha apego material. Ele servia a matéria, então ele devia conseguir uma evolução dele a ponto de ele abrir mão da matéria, porque ele, aquela pessoa específica, precisava disto para evoluir. Não significa que isso seja a mesma lição para todos os seres humanos do planeta, certo? Então,
Vamos continuar desmistificando aqui. Aqui diz... Tem uma parte que Jesus disse, é mais fácil um camelo... Depois de ter dito para aquela pessoa específica que ela precisava se desfazer das suas riquezas para poder entrar no reino de Deus, para dar aos pobres. Depois de ter dito para aquela pessoa específica, Jesus disse... É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui tem duas coisas para dizer. Primeiro, o rapaz, quando Jesus disse isso para ele, ele ficou triste e retirou-se, se sentindo incapaz de fazer o que Jesus estava dizendo para ele, confirmando então o apego que ele tinha aos bens materiais, o quanto ele servia à matéria. Certo? Então ali, pela reação do rapaz, se comprovou que aquela pessoa tinha apego e servia a matéria. E aí, em seguida, na sequência, Jesus disse isso, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, gente, nós temos problemas de tradução, porque camelo e agulha... Naquele contexto que Jesus disse, não significam o animal camelo e a agulha de costura, tá? Presta bem atenção que continua sendo algo difícil de acontecer, mas não impossível. Por quê? Se Jesus estivesse falando do animal camelo e da agulha de costura... Seria impossível um rico entrar no reino do céu, certo? Porque um camelo, animal, jamais vai passar dentro de um buraco de uma agulha de costura que é desse tamanho. Certo? Um camelo não passa nem numa porta normal, quanto menos num buraco de uma agulha. Então, Jesus estava querendo dizer que era impossível um rico entrar no reino do céu? Não, Jesus nem estava dizendo do camelo animal e nem da agulha de costura. Vamos ver aqui no rodapé a confusão que existe de tradução dessas palavras de Jesus. Ó, seguinte. Em hebreu, a mesma palavra era empregada para designar cabo, uma corda desta grossura, e camelo. Na tradução foi dado esse último significado. É provável que no pensamento de Jesus estivesse o primeiro. Ou pelo menos ele é mais natural. Também existe... Peraí, deixa eu ver. Também existe a possibilidade de ele estar falando de uma corda de amarrar navio, que é feita de pelo de camelo, mas também, gente, existe a interpretação seguinte. A agulha era uma porta, as cidades antigamente eram muradas, existia um muro em torno da cidade. E as cidades eram fechadas em determinado horário do dia, fechadas para entrada e saída de mercadorias, tá? Existia uma portona grande para passar camelos, para passar carroças, que entravam e saíam mercadorias. Quando chegava um determinado horário, era fechado um pedaço daquela porta e ficava uma porta fininha aberta, que era chamada agulha, aquela porta fininha, tá? Então, pessoas entravam e saíam a pé tranquilamente. Então, era uma porta adequada à passagem de uma agulha, de uma pessoa. E eles chamavam isso de agulha, essa porta em que dava para passar pessoas. E ela também era mais estreita e mais baixa, em que dava para passar uma pessoa, mas não dava para a altura suficiente de um camelo, que era o camelo que levava as mercadorias. Então, o camelo cheio de mercadorias, com aquelas bolsas ao redor do corpo dele, que era assim que colocavam, bolsas ao redor do corpo dele, né? Aquelas sacolonas, assim, aquelas cestas. Ele não passava com as cestas,
porque era impossível, ele ficava, né, largão com aquelas cestas em volta do corpo dele, então não passava, não dava para entrar ali. E também para um camelo passar por causa da altura, ele precisaria dobrar as patas, e aí o camelo tem que entrar se arrastando. Então, por isso, não é impossível? Totalmente impossível? Não, teria que tirar as mercadorias dele e ele teria que dobrar as patas e ir se arrastando. Então, não é impossível, mas é muito difícil. E por que então, agulha é a porta, estreita e baixa, e camelo é o bicho, nessa interpretação. Camelo passar no buraco da agulha seria apertado e baixo. Ele teria que passar se arrastando e ainda se espremendo, mas não é impossível. E por que essa alegoria de Jesus dizendo que é mais fácil? Porque, gente, isso é nítido. Quantas pessoas se perdem por causa da riqueza? Isso acontece mesmo. Quando a pessoa serve a matéria, quando ela se torna escravo do dinheiro e não o dinheiro servindo a ela e ela servindo ao dinheiro, a pessoa fica realmente desespiritualizada. E o que nos faz entrar no reino dos céus? É a nossa relação espiritual, é a nossa busca pela espiritualidade, a nossa evolução espiritual. Não é a nossa evolução material que vai garantir o nosso lugar no céu, vamos dizer assim, né? Que no espiritismo a gente não usa esses termos, mas fica mais fácil compreender, porque não vem ao caso aqui essa explicação, que é tema para outros capítulos, outros assuntos, né? Aqui, que seria o caso de especificar melhor o que é céu, o que é inferno, se existe, se não existe, como que é o céu e o inferno segundo o espiritismo, que na verdade é mental, mas vamos dizer, um rico entrar no reino dos céus, ou seja, um rico é alguém que tem muito dinheiro, entrar num mundo que leva em consideração a evolução espiritual, estar de acordo à evolução espiritual. Por que é mais difícil? Porque, gente, é muito mais fácil você se perder em festas, luxúria, drogas, luxúria que quer dizer promiscuidade, você ter acesso a muitas coisas facilmente, a diversão, aos prazeres materiais, a excesso de comida, excesso de bebida, a excesso de preguiça, se você tiver muito dinheiro, não é? Como que uma pessoa pobre vai poder se entregar à preguiça? Ela pode até ser preguiçosa, mas ela não pode se entregar, porque se ela não, ela morre de fome. Como que ela vai se entregar à preguiça? Como que ela vai se entregar aos excessos de alimento, de bebida, de promiscuidade, de drogas? A própria condição material dela, financeira, que não dá para pagar esses luxos, né? Que não dá para pagar a preguiça. O direito de ficar lá jogado no sofá. Direito não, né? O excesso de ficar lá jogado no sofá o dia inteiro, sendo que você tem que trabalhar para comer. Como que você vai exagerar na alimentação se você tem que dosar o dinheiro que você tem entre almoço e jantar, dividir entre os dias do mês, para ter durante todo o mês, se você não tem excesso de dinheiro? Você não consegue ter excesso de comida. Como que você vai se jogar na bebida? Tem gente que faz isso mesmo sendo pobre e aí se endivida e piora ainda mais sua situação. Mas, numa pessoa normal, uma pessoa que tem um certo equilíbrio, como que ela vai se jogar na bebida e nas drogas se ela não tem dinheiro para comprar bebida e drogas? Então, a pessoa rica e equilibrada, ela precisa de um esforço maior para se manter no equilíbrio. Porque é muito fácil para o rico se desequilibrar. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse que é mais fácil. Porque você precisa, para você evoluir espiritualmente, você não pode estar entregue às bebidas, entregue às drogas, entregue à gula, entregue à preguiça. Não pode.
Não tem como. Você não tem como você ser virtuoso, evoluir espiritualmente, desenvolver virtudes, valores, justiça, sabedoria, entregue aos prazeres da carne, certo? Uma coisa é incompatível com a outra. Mas o problema da riqueza não é o dinheiro em si. Não é a riqueza em si. O problema é o que se faz com isso. Então, se você se entrega para as facilidades que o dinheiro proporciona, aí você está indo contra, você está indo na direção contrária à direção da evolução espiritual. Aí você está deixando de servir a Deus e servindo a matéria. Agora, e quando o dinheiro te ajuda a servir a Deus? E quando o dinheiro te ajuda a produzir mais e dar empregos e fazer mais caridade material? E quando o dinheiro te ajuda a produzir, a promover a evolução das outras pessoas também? E quando o dinheiro proporciona progresso, será que ele é ruim? E será que nós devemos rejeitar as oportunidades e as possibilidades de ganhos materiais porque nós somos um camelo que não consegue entrar num buraco de uma agulha? Ou será que nós somos um camelo que consegue se espremer e dobrar as pernas e as patas e conseguir passar num buraco apertado? Porque nós devemos buscar um equilíbrio suficiente para, mesmo diante da tentação da preguiça, tentação da gula, dos pecados capitais. Por que chama pecados capitais? Porque são pecados que são facilitados pela grana, pelo dinheiro. Porque eu pensar mal do meu vizinho, eu xingar, eu brigar, eu querer me vingar, eu querer bater, eu querer matar, e eu falar mal, não precisa de dinheiro. Por isso que não são pecados capitais. Por isso que são pecados que pobres e ricos fazem normalmente. Pecados, né? São os termos que a gente usa. As coisas negativas, as coisas ruins que nós fazemos não dependem de dinheiro quando se trata dessas que eu falei. De você desejar o mal, de você se vingar, de você querer bater, querer matar, querer falar mal, né? Isso não depende de dinheiro, mas tem algumas coisas muito ruins que nós podemos fazer com a nossa própria vida que o dinheiro facilita. É por isso que Jesus faz essas advertências. Se nós somos apegados à matéria, se nós somos apegados aos prazeres materiais que não são errados, mas em exageros nos levam à perdição, porque você ter algum prazer material, você desfrutar da vida material, porque, gente, seria sacanagem, seria Deus, estaria rindo da nossa cara, e esse Deus não cabe. Esse Deus que é um absurdo pensar que Deus é assim, né? Que Deus é vingativo, que Deus brinca com a gente, que Deus ri da nossa cara. Seria um absurdo isso. Esse Deus vingativo. Isso não existe, isso é uma coisa absurda. Pensar que Deus poderia ser assim. Certo? Concorda comigo? Que se existe Deus, que quem cogita a possibilidade de Deus não existir, e nós que temos certeza que ele existe, não podemos imaginar. Se existe Deus, ele é perfeito, porque é Deus. Se ele é perfeito, ele é justo, ele é bom, ele é puro amor. Deus não pode te punir porque você furou a orelha. Deus não pode te punir. Deus não pune por nenhum motivo. Nem por coisas graves. É a nossa própria consciência que nos pune. Então Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é amor. Deus não colocaria a gente no meio da matéria rindo da nossa cara. Olha aí, ó, tá vendo? Todas as coisas gostosas aí que existem ao teu redor. Quero ver se você aguenta. Não, gente. Nós podemos desfrutar dos prazeres materiais com equilíbrio.
Nós não devemos nos entregar a eles. Nós não devemos nos apegar à matéria, nos apegar ao dinheiro. Mas não quer dizer que a gente não pode comer uma comida gostosa, que a gente não pode tomar uma bebida que nos dá prazer, que a gente não pode ter relações prazerosas com a matéria. Mas, como tudo, precisa de equilíbrio. E é muito mais fácil manter um equilíbrio quando você não tem dinheiro. Mas aí não é por mérito seu, é porque se tivesse dinheiro ia se jogar, né, na matéria. Então, às vezes, é uma bênção a pessoa não ter dinheiro quando ela não tem equilíbrio. É uma bênção ela não conseguir bens materiais, porque ela se entregaria, se jogaria e cometeria muitos erros na vida se ela tivesse dinheiro. Então não tá condenando o dinheiro, tá condenando a nossa falta de equilíbrio em relação a ele. E não é condenando, castigando, porque são só palavras que a gente usa por falta de outras melhores. Não quer dizer que seja exatamente isso, certo? Então, aqui, nós conversamos sobre essa ideia de não se pode servir a Deus e a Mamon, falando que servir ao Mamon é errado, mas quando a matéria nos serve, é bom. O camelo e a agulha nós já esclarecemos, né? Agora, tem uma outra passagem aqui que é de Lucas 12, 13 a 21, que é quando Jesus fala sobre resguardar-se da avareza. Sua vida não depende dos bens que possui. Que aí é só mais uma confirmação de tudo isso que nós já estamos falando, que os bens que nós possuímos devem nos ajudar a evoluir e não ao contrário, né? E que a nossa evolução espiritual não depende dos bens que nós possuímos. Gente, será que tem como fazer uma pausa aqui que eu tô precisando? Deu uma esquentada aqui no local que eu tô, que tá me fazendo, tá me incomodando, eu não tô conseguindo me concentrar de tanto calor que eu tô sentindo. Então, mesmo não conseguindo fazer uma pausa, eu vou ter que parar um pouquinho aqui. Em 2 minutos eu volto, porque eu preciso tirar essa blusa que tá me dando, que eu tô suando e tá me dando, eu não tô nem conseguindo me concentrar de tanto que tá me fazendo mal. Então, eu vou pedir licença pra rapidamente trocar de blusa e voltar. Eu já volto. Sabe aquela esquentada que dá quando vai chover? Aquela abafada repentina que dá quando vai chover? Eu acho que é isso que tá acontecendo, porque do nada começou a... Ou é menopausa, né? Mas não conta pra ninguém, tá? Se for isso. Não sei o que é, só sei que na hora que eu comecei tava tudo bem com aquela blusa e de repente me deu um desespero de calor. Eu acho que é essa abafada que dá antes de chover, sabe? Mas agora eu tô me sentindo melhor e vou conseguir continuar aqui. Então, nessa parte de Lucas 12, 13 a 21, Jesus fala dessa coisa de que a nossa evolução não depende da matéria. Então, os bens que nós... Porque teve uma época que, por mais estranho que pareça, as pessoas achavam e acho que existe até hoje essa crença em algumas religiões, em alguns povos, de que as bênçãos de Deus vêm através de dinheiro, de bens materiais, né? Eu não sei se isso é totalmente ilógico, mas
que também, assim, a pessoa que consegue ter um equilíbrio, ela vai tendo mais facilidade de conquistar. Não vamos entrar nessa questão, porque isso pode ser errado, como essa ideia pode ser errada, como pode ser correta também a ideia de que as bênçãos materiais são bênçãos de Deus também, são oportunidades. Olha, que podem ser oportunidades de evolução se a gente não se entrega, não inverte a coisa, né? A matéria nos serve, não nós servimos a ela. Que é a inversão. Se a gente não se entrega aos prazeres da carne, se a gente não exagera, se a gente mantém um equilíbrio, eu realmente acredito que o dinheiro é uma bênção. E pode ser uma bênção não tê-lo quando a gente não tem equilíbrio para vivenciar a riqueza. Então, aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante Deus. Então, a riqueza perante Deus não depende de bens materiais. Aí depois tem também aquela parte que fala de Jesus na casa de Zaqueu, que tem aquela música maravilhosa, né? Que eu amo aquela música, eu canto, adoro aquela música que tá a parte de Zaqueu tá em 19, Lucas 19, 1 a 10, que é muito bonita, muito interessante a historinha, né, de Jesus na casa de Zaqueu. E eu não vou ler aqui, mas ela confirma isso que nós estamos falando, que Jesus não condenava a riqueza, porque Jesus não ia dentro da casa, não comia junto com aqueles com quem ele que eu vou dizer, com pessoas que estavam com ideias más. Ele não ia na casa dos sacerdotes, ele não estava junto com as pessoas que eram totalmente contrárias ao ensinamento dele. E ele foi na casa de Zaqueu e todo mundo ficou admirado, porque Zaqueu era um cobrador de impostos, era alguém que era considerado alguém que prejudicava a vida das outras pessoas. Só que Zaqueu, dentro do coração dele, existia bondade, existia amor, tanto que e Jesus enxergava isso, Jesus enxergava o que todo mundo enxerga. Ele não enxergava só as atitudes externas, as vestimentas, o que a pessoa fazia. Jesus enxergava o coração da pessoa. E Jesus viu o coração de Zaqueu e foi até a casa dele. Então, tanto é que bastou esse contato com Jesus para Zaqueu se entregar completamente a desapego material. Tanto que ele falou que ia doar metade. Quando Jesus foi na casa dele, ele ficou super feliz e tal. Ele falou para Jesus que ia doar metade de tudo que ele tinha e ia pagar 4 vezes mais todos aqueles a quem ele havia prejudicado. Então você percebe que é o coração que manda? Que mesmo que até aquele momento Zaqueu não tivesse feito aquilo, quando ele viu Jesus, quando ele se aproximou de Jesus, ele foi tocado. Então o coração dele estava aberto para isso. E ele tinha os bens materiais, ele prejudicou algumas pessoas, mas ele estava pronto para compensar e modificar as atitudes externas dele. Então, você vê, não existe um preconceito contra a riqueza por parte de Jesus. O que existe é um ensinamento de que a riqueza não pode ser o Deus da pessoa, certo? E aí tem também a parábola do mal rico, que confirma tudo isso que nós estamos falando, que o problema não é o dinheiro em si, e sim as atitudes da pessoa. Quem tiver interesse, dá uma lida na parábola do mal rico, né, que ou tá no Evangelho aqui no item 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 5, ou na Bíblia em Lucas 16, 19 a 31. E a famosa parábola, o item 6 aqui, é a famosíssima parábola dos talentos, que é maravilhosa, também traz um ensinamento muito importante em relação a essa questão da matéria, que no Evangelho segundo o Espiritismo está no item 6 do capítulo 16, e na Bíblia está em Mateus 25, 14 a 30.
Nós não vamos ler aqui porque o objetivo desse estudo é nós retirarmos a essência, o ensinamento dessas parábolas, né? Então, a essência, o ensinamento, nós já estamos aqui falando há um bom tempo sobre o que tudo isso significa, né? Sobre essa ideia de riqueza e de riqueza material, bens materiais, desfrute material e seguir a Deus, entrar no reino de Deus. E aí agora, no item 7, nós queremos nos concentrar um pouco mais assim na leitura mesmo e de alguns trechos, tá? Então, o item 7 é utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo. A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. É muito fácil você interpretar ao pé da letra e sair falando. Mas qual que é realmente o verdadeiro sentido? O que tem lógica? Se a gente considerar todos os ensinamentos de Jesus e as atitudes dele, aí nós podemos interpretar um pedacinho assim. Agora, se a gente pega só esse pedacinho e fala que significa X, sendo que todos os outros ensinamentos de Jesus fariam com que a gente tivesse a tendência de entender de outra forma, fica difícil, né? Deus, que a distribui, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. Então, quer dizer, Deus estaria brincando, fazendo a gente de bobo, colocando na mão de algumas pessoas a riqueza, sendo que a riqueza é um mal. Então, Deus estaria colocando na vida daquela pessoa o dinheiro, sendo que não tem como ela escapar do estrago que o dinheiro faz na vida dela. Ou será que seria uma prova para a pessoa conseguir modificar-se e evoluir através do dinheiro? A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada. Como eu disse, é muito fácil você se entregar aos pecados capitais porque você tem dinheiro. Mais perigosa do que a miséria, porque a miséria restringe, né? Restringe a adoração à matéria, não tem como. Em virtude das excitações, das tentações que oferece e a fascinação que exerce. A pessoa se sente poderosa, fica orgulhosa, fica arrogante, se ela não cuidar, né? É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros, que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível, e não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso, tal como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. Então, aí continua aqui no item 7, falando uma coisa que eu já falei, que aquele ensinamento sobre entregar todo o dinheiro aos pobres era específico para aquele jovem e não para todas as pessoas. Que quando existe uma renúncia em favor ao próximo, estamos colocando o ensinamento de que fora da caridade não há salvação em prática. A conclusão de que eu chego é de que o dinheiro ele deve ser um meio para que se consiga coisas e não a finalidade da vida da pessoa. Aí está a diferença entre quando o dinheiro vai ser uma bênção e quando o dinheiro vai ser a perdição. Que o dinheiro em si, ele é neutro. O que se faz dele é um abuso ou um bom uso,
abuso ou bom uso, né? Que aí vai depender das pessoas e não do dinheiro em si, que o dinheiro em si não é um mal nem um bem, ele é neutro. O bem e o mal estão nas pessoas que o utilizam, ou que fazem dele um meio para conquistar coisas maiores, para um progresso de si mesmo e daqueles que estão ao seu redor, ou uma perdição total. Se a gente considerasse o dinheiro como um mal, seria a condenação do trabalho que pode conquistá-lo, né? Então, se a gente considera o dinheiro um mal, então é melhor a gente nem trabalhar, né? Melhor a gente não evoluir, a gente não buscar o progresso, não buscar desenvolvimento, porque o dinheiro é um mal, então a gente não pode conquistá-lo. Se a gente não pode conquistá-lo, é melhor a gente não trabalhar. Seria isso? Será que seria isso que Jesus estaria falando pra gente fazer? Não faz sentido, né, gente? E é isso. Assim finalizamos essa ideia, né? Entre o item 1 e 7, são esses ensinamentos que a gente pode extrair aqui do Evangelho. E amanhã nós vamos falar do item 8, desigualdade das riquezas. Interessante, né? Compreender como que nós devemos enxergar essa situação de desigualdade das riquezas segundo os ensinamentos de Jesus. Ok? Então, vamos finalizar agradecendo. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Vamos pedir que nos ajudem sempre nossos amigos espirituais. Eles estão sempre conosco e sempre nos ajudando. Na verdade, nós devemos pedir a nós mesmos que consigamos manter uma vibração elevada para que seus ensinamentos nos atinjam, para que consigamos acessar, para que consigamos nos conectar com os nossos amigos espirituais, que vão nos trazer com certeza as lições que nós precisamos. Que assim seja. Um beijo e até amanhã.